Ora, se 2022 ficou marcado pela superação mundial da pandemia de Covid-19, embora a diferentes velocidades e com muitos alertas ainda a soarem um pouco por todo o mundo, a verdade é que a humanidade contou com uma ajuda essencial no combate a esta doença, que vitimou mais de 6 milhões e 500 mil pessoas desde o início das infecções. Vítimas essas que coletivamente lamentamos, mas dizia eu que a humanidade contou com uma ajuda essencial, a das vacinas. Foi a administração em larga escala, por todo o mundo, que permitiu a redução do número de novos casos e, por consequência, a drástica redução também do número de vítimas mortais. Uma das principais organizações que auxiliou na distribuição de vacinas por todos os países e com especial ênfase em África foi a Aliança Global para as Vacinas, da qual o português José Manuel Durão Barroso é presidente. Ele que se junta esta noite em direto aos Estamos Juntos. Boa noite, Durão Barroso. No momento em que o mundo parece ter algum alívio nas medidas restritivas de combate à Covid-19 por via do número de vacinas administradas globalmente, é uma altura para podermos estar todos mais descansados, que a pandemia está finalmente ultrapassada? Boa noite. Bom, em princípio estamos melhor agora do que estávamos há um ano ou há 2 anos atrás, em grande parte devido ao grande esforço de vacinação contra a Covid-19. Aliás, a organização que eu tenho a honra de dirigir, a Gavi, que criou a COVAX, distribuiu cerca de 1.900 milhões de doses de vacinas em 146 países. É o maior esforço da história em termos de distribuição internacional de vacinas. Aliás, 85% de todas as vacinas Covid-19 distribuídas em África foram distribuídas pela COVAX. O que quer dizer que sem a COVAX não teriam tantos africanos tido acesso a essas vacinas. Por isso, temos uma situação melhor agora, mas a verdade é que não estamos ainda livres completamente desta pandemia. Em 2022, houve mais infecções do que em 2020 e 2021 combinados. O que se passa é que, precisamente por causa da vacinação e de outras medidas, se conseguiu reduzir o efeito mortal, os efeitos mais graves, em termos também de hospitalização, da própria pandemia. Por isso, eu penso que se não houver novas variantes mais agressivas, podemos olhar o ano que agora vai começar, 2023, com mais alguma esperança. Mas, repito, a situação não pode ainda dizer-se, porque não está completamente controlada. Mas visto que estamos a falar, deixe-me só, para os nossos amigos dos países africanos de língua oficial portuguesa, deixe-me só dar alguns elementos sobre o que fizemos, nós, Gavi e COVAX, nesses países. Moçambique recebeu 31 milhões de doses. Angola, 25 milhões de doses. Guiné-Bissau, cerca de 600 mil. Cabo Verde, 550 mil. São Tomé e Príncipe, 237 mil. Eu próprio estive em contacto com o chefe de Estado ou de governo destes países e consegui verificar que eles conseguiram reagir perante esta terrível pandemia. E são números de enorme impacto, mas muitas doenças são ainda dependentes da vacinação em larga escala para debelar e permitir aqui uma maior esperança e qualidade de vida das populações mais frágeis do ponto de vista global. Depois deste esforço coletivo que se ficou com a vacinação contra a Covid-19, podemos ter agora esperança que em 2023 os Estados possam de alguma forma encontrar fórmulas para fazer chegar mais vacinas para mais doenças, a mais pessoas? Se não for agora, quando é que será? Houve este grito de alarme que foi o Covid-19 e nunca como agora houve tanta atenção política das autoridades públicas focada no problema das pandemias e no problema da imunização, da vacinação. Nós próprios, a Gavi, que é uma organização que foi criada há mais de 20 anos, atingimos este ano o número histórico de mais de 1.000 milhões de crianças vacinadas contra as chamadas doenças mais frequentes que são debeladas pela vacinação, desde o sarampo à febre amarela. Mais de 1.000 milhões de crianças, a maior parte das quais, em África, receberam doses distribuídas pela Gavi. E agora estamos a lançar novas vacinas. Em 2021 foi autorizada pela Organização Mundial de Saúde uma vacina contra a malária. É um feito histórico, porque há mais de 30 anos que se anda à procura de uma vacina contra a malária. É uma vacina que aparentemente tem uma eficácia de 50%, não é totalmente efetiva, mas enfim,
importante, combinado com outras medidas, pode reduzir imenso a morte. Isto é muito importante, especialmente em África, que é o continente mais atingido pela malária, e há 6 países que são responsáveis por mais de metade dos casos de malária do mundo. Um deles, aliás, é Moçambique, e esperamos começar a distribuir estas vacinas em finais do ano 2023. E há outras, como a vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, é como se diz em inglês, que também agora há um grande interesse em desenvolver, para além da cólera e também até do próprio ébola, que atinge alguns países africanos. Portanto, há aqui um grande trabalho ainda a fazer, e eu espero que aquilo que se verificou com o Covid-19, que foi, de facto, um grande alarme lançado em todo o mundo, contribua para que os esforços agora não sejam abandonados. Pelo contrário, para que se intensifiquem. Porque a verdade, para sermos honestos, é que o impacto do Covid-19 foi de tal maneira grande que a chamada imunização de rotina também sofreu alguns atrasos. Estamos agora a recuperar, mas houve alguns atrasos que é necessário recuperar. E são notícias que serão profundamente transformadoras do cenário africano. Muito obrigado, Durão Barroso, Presidente da Aliança Global para as Vacinas, que estará também certamente atento a esta alteração e esta necessidade de ajudar a melhorar a saúde um pouco por todo o continente africano. Muito obrigado, um grande abraço e bom ano. Um ano novo para vocês e para todos aqueles que nos escutam. Muito obrigado. Muito obrigado, José Manuel Durão Barroso.